Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre... vamos descobrir a tradição e nos perguntar o que existe? O que existe? Vamos falar sobre a aparência e a essência. Bora lá? Há no céu e na terra bem mais coisa do que sonhou jamais nossa filosofia, segundo William Shakespeare na sua obra O Hamlet. E a luz brota tão serenamente e perfeitamente nas coisas, duras tão de realidade sorridente e triste. Todo o mistério do mundo desce até ante meus olhos se esculpir em banalidade e rua. Ah, como as coisas cotidianas roçam mistérios por nós. Isso está no livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Talvez você já tenha ouvido a primeira frase em alguma situação. Ela faz parte da obra Hamlet, do poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare, que viveu entre 1564 e 1616. Se nessa frase a filosofia fosse compreendida como ciência ou razão, Hamlet, personagem que a profere, afirmaria que existem coisas que não podem ser apreendidas pelos nossos sentidos, pela ciência ou pelas especulações racionais. Isto é, existem muitas coisas que estão além do que nós podemos ver e entender. Na segunda citação retirada da obra Livro do Desassossego, do poeta português Fernando Pessoa, que viveu entre 1888 e 1935, reflete-se sobre as características das coisas cotidianas. Elas são tão cheias de realidade, ao mesmo tempo que parecem revelar, por trás de sua aparente banalidade, a existência de mistérios que ultrapassam o entendimento humano. O mundo que nos rodeia não seria apenas aquilo que podemos captar pelos órgãos dos nossos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. Pois frequentemente sentimos um resquício de mistério no que aparenta ser familiar. Assim como o filme Matrix, os trechos citados nos fazem refletir sobre a realidade. Diante das indagações sobre aquilo que nos rodeia, somos levados a algumas perguntas. Afinal, o que é a realidade? Será que nós podemos conhecê-la? Existe uma realidade invisível que nós não percebemos? Então, Hamlet é uma peça de teatro de William Shakespeare, né? Tem uma foto aqui, cena da versão cinematográfica, dirigida e protagonizada por Laurence Olivier em 1948. Na célebre cena do cemitério, o personagem reflete sobre a vida e, sobretudo, a respeito da morte, que seria capaz de igualar todos os seres. Como vimos em nossos estudos, a realidade sempre encantou os filósofos, causando-lhes admiração ou estranhamento. Às vezes, o estranhamento faz com que um filósofo encontre um problema que até então ninguém tinha percebido. É possível encontrar dificuldades nas coisas mais triviais ou banais. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que viveu entre 1788 e 1860, caracterizava o filósofo como um indivíduo capaz de propor-se como objeto de reflexão, o que havia de mais geral e de mais comum. Ora, o que há de mais comum do que a realidade? O que é mais trivial do que o real? O que há de mais básico para o entendimento humano do que a investigação sobre as coisas que existem? Tanto em Matrix como no trecho citado do livro do Desassossego está presente a ideia de que existem duas realidades, ou dois aspectos de uma realidade. O que aparece, que vemos ou percebemos pelos órgãos dos sentidos, e algo oculto, que não podemos ver, não podemos ouvir, não podemos sentir o cheiro, o sabor, nem tocar, mas podemos entender, e é essencial. Na filosofia, a ideia de que as coisas têm uma aparência e uma essência é antiga. Já estava implícita entre os primeiros filósofos que abandonaram as explicações míticas e tentaram investigar a realidade de maneira racional. Eles observavam a natureza como ela aparecia, mas também buscavam o arqué, o princípio, a essência, que poderia ser a água para Tales, o ar para Anaxímenes, a matéria indeterminada e ilimitada para Anaximandro, o átomo para Leucipo e Demócrito, entre outros, que daria origem a todas as coisas e para a qual todas as coisas retornariam. Vocês se lembram disso entre os pré-socráticos? Então, para pensar, né, tem uma pintura aqui a seguir, né, abaixo da representação pictórica de um cachimbo, lê-se a frase: "Isso não é um cachimbo". Em sua opinião, o que o artista quis dizer com essa obra? Ele desenha um cachimbo, mas diz que aqui isso não é um cachimbo, né? É a traição das imagens, ou isso não é um cachimbo, do René Magritte. A obra de Magritte é uma boa provocação. Ela leva o observador a pensar sobre a diferença entre a representação e o representado, né? O desenho e a coisa. A representação de um cachimbo e o próprio cachimbo. É possível utilizá-la para fazer uma analogia sobre a aparência e a essência. É apenas um exemplo sensível para aproximar, né, a gente dos conceitos que a gente está trabalhando.
Os filósofos pré-socráticos, Heráclito e Parmênides, explicitaram ainda mais a distinção entre aparência e essência, buscando determinar a realidade de tudo o que existe. Vejamos o que eles afirmaram sobre isso, mas num próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Hasta la vista, babies, e até a próxima.